noite a todos e a todas e a todes. Eu sou Mirela Rocha, sou professora na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou tutora do grupo PET Conexões, Povos de Terreiro e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. A gente está aqui hoje para apresentar para vocês o projeto chamado CinePet. CinePet é um dos projetos de extensão que a gente desenvolve no nosso grupo, projeto totalmente adaptado à particularidade remota, requerida por esses tempos pandêmicos. Nesse projeto, a gente se propõe a trazer debates importantes nesse tempo histórico em que vivemos. Debates como relações raciais no Brasil, formação social brasileira, racismo, temas afetos e pertinentes a comunidades tradicionais, povos de terreiro, gente do axé, para que esses temas, para que a gente consiga integrar e sensibilizar a comunidade universitária e integrar também conhecimentos de diversas epistemologias por meio desses debates que a gente vai priorizando no transcorrer desse projeto. Nesse debate de hoje a gente vai ficar com debater o filme Quilombo, Rio dos Macacos. O Wallace, que é estudante de História, integrante do grupo, ficou responsável pela apresentação, que vocês vão poder conferir logo na sequência. Peço que vocês acompanhem a gente nas redes sociais. No Instagram nós estamos como @petpovosdeterreiro. Aí vai estar disponível sempre a divulgação dos próximos filmes e como que é possível fazer para se inscrever, para acompanhar. A gente vai estar divulgando com antecedência. Esperamos que todos e todas e todos gostem e que estejam conosco numa próxima oportunidade. Boa noite, gente. Então, meu nome é Wallace e eu sou integrante do PET Povos de Terreiro, Comunidade de Matriz Africana da UFRJ. Faço parte do trio Tia Ciata, que é composto também pela Janaína e pela Mariana. E o nosso grupo escolheu o filme Rio Quilombo dos Macacos para poder trazer esse debate, para a gente poder fazer uma reflexão, um bate-papo aqui sobre esse filme, que trata da história desse quilombo, que está já há muito tempo numa luta com a justiça, porque tem uma base naval da Marinha que foi construída nesse território quilombola, e toda a luta por registro da terra e tudo mais demorou muito tempo para que acontecesse. Essa população ela ainda vive sendo ameaçada pela Marinha e tem muitos de seus direitos negados ali. Tanto direito de ir e vir, quanto de água, quanto de energia elétrica, quanto de educação, de saúde. E fala muito sobre a situação dos quilombos de um modo geral e até da população brasileira em geral, tipo a população mais periférica, enfim. Hoje a gente convidou a Mona Lima, que é uma convidada muito especial pra gente, porque ela tem muita vivência nessa área, ela faz muitas pesquisas nessa área. Ela é uma ribeirinha afropindorâmica. Ela é mestranda em pós-graduação, um programa de pós-graduação de Cultura e Territorialidades da UF e bacharel em Direito pela UESP, que é a Universidade Estadual do Piauí. Antes da gente começar a falar um pouco mais do documentário, a gente vai exibir aqui um clipe de um mini-doc que está sendo produzido pela Mona e toda a equipe dela, assim, todos os companheiros dela nesses estudos e nessa luta de vida. E é isso, o mini-doc, tipo, esse trailer, o link para assistir essa produção vai ficar na descrição do vídeo. Vocês podem acessar lá e assistir, que tá bem legal. Aí a Mona vai comentar um pouco também sobre esse trabalho dela e elaborando coisas sobre o nosso filme, nosso documentário, e depois a gente vai abrir para umas trocas e vai ser bem, bem legal a participação de todo mundo nessa construção. É isso, vamos lá. Eu lembro assim, umas ali, um céu, outro não. A senhora pode cantar alguma? Aqui estou em vossos pés,
pedindo água com dança, meu Jesus de Nazaré. Pedindo água com balança, meu Jesus de Nazaré. Aí os outros respondiam: quem quiser chuva na terra, se apegue com São José. É um santo milagroso pela vossa santa fé. Aí minha mãe ela não era daqui. Minha mãe nasceu e se criou na Valjota, lá no São Romão, lá em cima na Valjota. Foi uma feia que casou ela, que criou ela. A mãe dela morreu, ela ficou pequenininha, ela apanhou ela, criou. Ela fazia tudo, fazia roupa, fazia renda, fazia rede no tiar. Depois meu pai pegou e ir para lá, com modo de ir para uma construção de cana, que meu bisavô, o marido dessa velha que criou ela, dessa mulher que criou ela, ele tinha todos os anos ele fazia moeda de cana. Aí meu pai caminhando daqui para Vajota, deu fé dela aí, casou com ela. Quando ela veio de lá, ela já trouxe um bocado de filho, nós quase tudo. Primeiro a comadre Naída, que era mulher do finado Alexandre, depois a Maria, depois na Naia, o Joaquim, o José, o Manele, o Ivo, a Joana, tá compreendendo? Aí vai. Chegou aqui, ela teve a comadre Luzia, o Amero, a Francisca e o Joãozinho, que é o segundo, terceiro dos homens. Aí, chegou aqui, rochou aí no mato, era cortando de machado, tirando ramo de foice, fazendo roça, que ela não tinha inveja de homem. De manhã, essa hora, ela estava aí no mundo, arrancando frecheira para modo de cozinhar com sal para dar nós para comer. Meu pai morreu, ela pediu ela antes de morrer, que quando morresse não era para dar nem um filho dela, ela com 15 filhos nas costas. E aí criou nós, comendo tanta coisa velha. O tempo ela veio de lá, já tinha passado, foi no tempo do 32. Aí ela arrancava e nós comíamos. Aí depois Deus botou a mão em cima da cabeça de nós e mandou chuva no chão. E ela foi botando nós para trabalhar, do tamanho de uma porqueira, rapaz. E para trabalhar mais ela na roça. E ela ficou aí, lutando com nós. Aí nós fomos plantar, ela foi plantando, fazendo roça, ela mesmo fazia. Tirava madeira com o homem, botava nós para carregar de mato nos jumentos, e aí fazer seco, para plantar, fazer roça, para plantar. Que ela plantava de primeiro, era nos pedaços da roça dos outros. Não, nesse aqui não. Não, mas eu tinha agora para trabalhar. Aqui é só para fazer uma amostra. Eu sei. Tá bom já. Aí já vai diminuindo para nós. Sim, mas aí vocês já terminaram de rapar tudo, Caruá? Já. Não tem mais nenhum para rapar? Tem não. Primeiro Minha mãe adoeceu, morreu. Até hoje, Aí depois, 10ª já tinha um geração. bocado de filho dela no mundo. Manelo, José, Angilô, Joanita, Amero e João. No mundo. E aí ficou eu, Francisca, Luzia, Maria, Naída, Anália. Quais são as mulheres? Só as mulheres, 7 homens, 7 mulheres. 15. Já foram tudo. E eu estou viva aqui no meio do meu povo aí. Isso aí é meu povo. Graças a Deus, nós não tem nada uns com os outros. Graças, meu bom Deus. Nós estamos todos unidos aí. Minha irmã morreu, está fazendo 4 anos, com a caçula, porque era a mulher de Sebastião, com a Luzia.
Safado. E nisso eu tô aqui pelejando, não enxergo mais quase nada, mas tô passando. Tô devagarzinho, mas estou andando. Ainda vou no mato puxar um tronquinho velho de coroa desse aí, para a modelo não tá só quieta dentro do carro. Não, pra eu mostrar ela. Bem acolá tem uns pés. Boa noite, pessoal. Até agora eu estava tentando aqui conectar no computador, mas eu não sei o que aconteceu com esse computador. Ok, então eu vou por esse celular mesmo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ótimo. Então hoje é um dia de se falar pouco hoje, né? Mas como eu já tinha assumido esse compromisso, estou aqui. Gostaria de iniciar com uma poesia, que eu acho que a poesia, ela fala muito mais do que 2 horas do que eu possa vir a falar, entendendo que eu não estou falando sozinha, né? E a partir disso eu acho que a gente vai trazer muitos elementos para conversar e principalmente para refletir, né? E aí, nesses são momentos que a gente precisa de muita reflexão, autorreflexão, para a busca de respostas que estão embaixo dos nossos olhos, estão no ouvir, estão no gingado das palavras, né? Fogo. Queimaram Palmares, nasceu Canudos. Fogo. Queimaram Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo. Queimaram Caldeirões, nasceu Pau de Colher. Fogo. Queimaram Pau de Colher e nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Porque mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Porque mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Meu mestre, Nego Bispo, do qual sou aprendiz, né? E aí, Agô Exu, dono dos caminhos, Senhor da comunicação. Boa noite a todas, nessa quinta-feira, Okearu, e peço licença e benção às mais novas e às mais velhas. Sou Maria, autonomeada Mona, e sou ribeirinha de Barras, Piauí. Nasci ali rente ao Rio Maratauã, onde eu passei a maior parte da minha vida. Graças a mim mesma por ter escolhido a família e onde eu queria nascer antes de vir a essa vida, né? A esse tempo e espaço. Sou afropindorâmica, e pindorâmica é um termo resgatado por Nego Bispo, que é o nome dessa terra antes dos colonizadores chegar e nomeá-la de Brasil, e de Veracruz e todos os outros, né? E aí parte a primeira flecha, né? Quem nomeia e quem é nomeado. É importante a gente começar por essa pergunta. Sou filha de Maria, neta do Dona Odília, bisneta da Chibanca. Sou filha de Oiá. Sou também Equede suspensa da minha casa, Iliacel Del Batafá. E hoje é uma ideia de confluência, de troca, porque afinal de contas o conhecimento ele só se torna quando é compartilhado. E queria saudar a presença de Nego Bispo, que está aqui, uma vez que a gente fala o nome, as pessoas, as energias delas se encontram. Da Dona Didi, que abriu aí essa conversa que a gente está fazendo. Dona Didi é uma lavradora das palavras, da oralidade como o Nego Bispo, tecelando caroá,
uma griot, né, uma rezadeira, e hoje quem faz e quem é a história desse quilombo, São João do Jatobazinho, dentro da Caatinga, do sertão do Piauí, ali se encontrando com a Bahia. Para iniciar, eu gostaria de trazer, né, um pindorâmico. E eu acho que a conversa, ela é em geral, porque nós não somos lineares como a academia, como o Ocidente nos desenhou, como o colonizador nos desenhou. Nós somos espiral, nós somos circulares, então a minha fala ela sempre vai estar fazendo uma gira, né? E aí, para essa gira, eu gostaria de chamar, né, um parente, Yanomami, Dave Kapenawa, que vai trazer outros elementos de reflexão, né, até a gente chegar onde a gente vai chegar, ou pelo menos vai caminhar. E aí eu queria falar, vocês acreditam que o mundo vai acabar? Perguntaram para ele. Acredito que tudo que começou um dia se acaba, inclusive o mundo. Porém, o mundo não vai se acabar nem quando, nem do jeito que você está me perguntando. Como e quando o mundo vai acabar? Então, o mundo vai se acabando aos poucos, por espécie. Então, o mundo acaba sempre. E quem vai acabar com as espécies são os brancos. Vão acabar, inclusive, com os Yanomamis, até ficarem só eles, os brancos. Aí, então, eles vão se autodestruir. O mundo até pode continuar, mas acabou-se para as espécies do tempo dos brancos. Essa gira, hoje, sobre os quilombos, é uma gira que se fala sobre guerra. Falar sobre guerra é entender que os povos contracolonialistas, povos ribeirinhos, pequenos pescadores, comunidades quilombolas, marisqueiras, comunidades indígenas, pequenos artesãos, todos esses são contracolonizadores. Porque desde o momento de invasão dessa terra que tem dono, que tem dona, os povos originários, é travada uma guerra não só por terra, e aí entender a terra não só como um espaço, né? Mas eu estou falando de território. Então, quando eu trago território, eu trago a cosmologia também. E aí eu digo eus, né? Porque é Beatriz Nascimento que inaugura dentro da academia, epistemologicamente, a questão quilombola, né? E aí não trazendo aquele olhar colonizador, aquele olhar tipificado, racializado, de uma forma objetificada, mas sim como sujeito. Algo que eu estou também fazendo nesse processo de pesquisa. É uma pesquisa coletiva, uma pesquisa compartilhada que está sendo feita junto com as minhas parentes, junto com os outros sujeitos, e não como objetos de pesquisa, mas sim como participantes, sim como compartilhadores. Afinal de contas, a antropologia que está aí, a academia que está aí, ela não dá conta de nada. E por ela não dar conta de nada, a guerra continua à torta e à direita. E aí, falar de demarcação, falar dessa perseguição às comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, aldeias, é falar de uma guerra que nunca findou, que é uma continuidade, né? E aí, como na poesia se diz, né, é sempre queimar. E aí, falar de queimar, falar de ter o exército nas comunidades quilombolas, a marinha nas comunidades quilombolas, os Estados Unidos nas comunidades quilombolas e aldeias, é falar que a gente é um país. Nós somos ainda uma colônia, né? Essa colônia que ainda está em guerra e que ainda persegue os diferentes, né? Mas só que os diferentes são os donos dessa terra, né? Os diferentes por quê, né? Por que perseguir a diferença, né? Porque essa diferença, ela guarda em si
algo muito mais profundo, né? Que são os modos de se viver, de viver o mundo, perceber, se defender. E aí o bispo, ele fala uma coisa, na verdade ele fala muitas coisas, o bispo ele sempre vai estar presente nessa confluência, que é, né, esse medo que a igreja, que as instituições coloniais, seja a escola, a universidade, a própria justiça, o Estado como um todo, tem em relação a essas comunidades, né? E aí eu vou trazer aqui uns exemplos, assim, porque eu sou do direito, né? E eu fiz parte de uma assessoria jurídica universitária popular, Coragem, que atuamos junto a duas comunidades quilombolas, Barro Vermelho e Contente, que são ameaçadas pela Transnordestina. A Transnordestina é um projeto de ferrovia que é para tirar todos os minérios, carvão, pedras preciosas aqui do lado do Nordeste, ali, daquele eixo ali, do Maranhão, Tocantins, Ceará, Piauí, Bahia, né? E essas comunidades, né, que são ameaçadas aí pela mineração, pelas eólicas, pela Transnordestina, que é a continuidade, né, de uma Transamazônica, por exemplo, que é a continuidade desse roubo das matérias-primas, né? E aí a gente tem, por exemplo, em Barro Vermelho Contente, o exército chegando, e no momento que o exército chega, desce, ele chega às lideranças quilombolas e fala, né? Da forma como ele chega, né? Como colonizador, com as armas, ameaçando, dizendo vocês têm que sair, vocês têm que sair. Como sair de uma terra que mais de 200, 300 anos aquelas pessoas estão ali. E aí, um dos soldados do exército falou assim para a liderança quilombola, o mestre Cláudio, vocês têm que culpar os ancestrais de vocês, porque eles escolheram os melhores lugares para morar. E daí você tira muita coisa, né? Que melhores lugares para morar são esses que o Estado está fazendo um mapeamento e indo atacar? E aí, quando você vai dentro da historiografia brasileira, você não sabe, por exemplo, que caldeirões, pau de colher foram bombardeadas. Sim, o exército brasileiro bombardeou comunidades quilombolas ali na divisa do Piauí, da Bahia. Onde na história tem falando isso? Mas no livro do Nego Bispo tem falando isso. Porque ainda tem pessoas vivas, senhoras vivas, que lutaram, inclusive pela própria sobrevivência com faca, com facão, né, e conseguiram se desvencilhar daqueles bombardeamentos, né? E aí eles não só querem tirar a vida, eles querem queimar, eles querem destruir. E aí o bispo ele traz um outro termo, e aí é muito importante a gente entender os termos que partem dentro dos intelectuais orgânicos e que não estão na academia, porque o bispo ele não adotou honoris causa de nenhuma universidade, não, e ele não aceitou. Ele tem até a 8ª série, mas ele diz que não, nenhuma instituição, nenhuma universidade do Brasil e fora tem a autoridade, tem a patente de titular nenhum conhecimento de comunidades quilombolas, de povos originários. Não tem cacique para isso. Não tem. E aí o roubo continua, né? Porque eles roubam, muda de nome. Quem nomeia, quem é nomeado. É a guerra das nomeações. E aí eles apelidam, mas é algo que se faz há muito tempo. Aí eles chegam lá no quilombo e diz, essa casa de taipa que tu faz, tem uma doença aí, a doença de Chagas, não pode mais fazer casa de taipa. É um crime fazer casa de taipa. A partir de hoje está proibido fazer casa de taipa. 20 anos depois, chegam universidades, os acadêmicos a ler, veganos, vegetarianos e tudo mais. Nada contra, mas... E falam, não, mas a melhor casa para se morar é a casa vegana, né? A casa agroecológica. Inclusive, se você quiser passar uma temporada aqui nessa casa de taipa, R$5.000 no final de semana. E aí é muitas outras coisas. É o patenteamento de remédios, o roubo de
de saberes. E aí o bispo ele fala outra coisa também, que é o seguinte: o estudante que está na universidade se chama estudante. Quando ele sai da universidade e vai para o campo, ele se torna pesquisador. Quem orienta ele é um desorientado. Por quê? Porque o desorientado, que é o orientador, que tem lá os seus 300 títulos, ele não tem, nunca foi naquele quilombo, nunca morou no quilombo, não tem parente quilombo, não sabe de quilombo, mas leu sobre quilombo. Então, ele vai orientar lá com os europeus que não tem quilombo lá. Os europeus, lá que estão desde 1900, bolinha aí, que são os cânones, que ninguém pode falar nem que eles são feios, também tem questão. E aí é o desorientado que vai orientar esse estudante, que chegando no quilombo, chegando no campo, se torna pesquisador, e quem orienta ele é o quê? O objeto de pesquisa. É muita audácia, né? E aí tudo que vai ser falado ali, ainda quem vai assinar embaixo? É o estudante. Dizer que aquelas palavras, aqui quando ele assina, ele está dizendo que é dele. Então, que roubo é esse? Até quando esse roubo vai se fazer, né? Porque você torna o objeto quem te orienta, quem te desorienta ainda recebe lá os seus bônus, lá ainda vai fazer essas falas, etc e tal. E aí você vai lá, come bem, dorme bem, é bem tratado, ainda recebe umas rezinhas, que tem sempre umas rezadoras que tira o sol da cabeça, nunca mais aparece. Isso está muito errado. Isso está muito errado. Daí a gente está entrando nas universidades, né? E a gente está tentando trazer umas outras confluências, levar o saber não como saber, mas como epistemologia orgânica, com os nossos mestres e mestras dos saberes, mas a academia, ela não quer. Não quer. Eu fui chamada de epistemicida até dentro do meu programa. Né? Mas foi tão isso que até o bispo foi lá falar, né? Então, e o bispo ele falou outra coisa, que é: a gente está vivo hoje por conta do milagre e do feitiço. Nós permanecemos vivos por conta do milagre e do feitiço. Afinal de contas, se não fosse por isso, nós já estaríamos extintos. Afinal, o plano era em 100 anos. Tem livro sobre isso, Rocket Pinto lá, o povo lá do Museu Nacional. Em 100 anos não existia mais pretos. Entendendo que nós só temos 11 gerações de libertos, né? E aí quando a gente vai falar, e aí a gente precisa falar dos povos originários, a gente entende que o buraco é muito mais embaixo. A perseguição é muito mais embaixo, porque é uma luta muito grande. Porque eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quantas cadeias tem dentro dos quilombos e das aldeias? Quantos hospitais tem na floresta para os animais? Essa guerra do capitalismo exacerbado de perseguição não é só por terra, não. É pelos modos de viver, pelas formas de ver e viver o mundo. E aí o bispo novamente traz o que esse povo eurocristão, capitalista, ocidental, tem para com esses povos é cosmofobia. Medo do cosmo. Porque, afinal de contas, nós somos muito mais complexos do que eles imaginam. E eles continuam a fazer pesquisas e mais pesquisas. Não acabou, não. O racismo científico está bem aí. Não acabou, não. Depois leiam Carlos Moore, que a última pesquisa em desenvolvimento do Carlos Moore que ele está fazendo é em relação a o racismo que a gente está vivenciando agora é genético, né? Porque eles estão fazendo uma coleta minuciosa dos genes
dos negros do mundo, enfim, né? Porque eles precisam eliminar o gene preto. Eliminar. E aí, quando se faz essas ameaças, quando a gente tem no país comunidades quilombolas como o Rio dos Macacos, São João do Jatobazinho, Quilombo Mumbuca, em Minas Gerais, as aldeias e tudo mais, que estão todas essas comunidades tradicionais, elas estão passando no momento, sendo ameaçadas por esses grandes mega empreendimentos. Mas parem para pensar, é muita coincidência, não é? Esses mega empreendimentos passarem por cima das comunidades tradicionais, todas elas. É muita coisa, mas não é coincidência. Afinal de contas, é um projeto de eliminação. E esse é um projeto porque ele precisa que as pessoas elas não têm uma outra alternativa de ver e viver o mundo, de ver como é que as coisas são, de entender que os invisíveis eles fazem parte de nós, de entender que o respeito com a natureza é entender que elas são nossas parentes, uma rocha, as nossas avós, o mar, enfim, de entender que tem até uma coisa dentro dos símbolos nativos, né, com a minha mestre, Niara do Sol, Cariri Chocofinho, que ela diz o seguinte: não somos seres humanos. Nós não somos seres humanos. Nós não somos seres humanos em uma experiência espiritual. Nós somos, sim, espíritos em uma experiência humana. E que antes de vir, nós fizemos um acordo para vir. E nós temos uma missão a cumprir. Porém, a gente está tão dentro dessa matrix que a gente não percebe o que está bem ali na nossa cara. E nós somos portais, né? As palavras são portais. Então, quando o Nico Bispo fala que ele é lavrador das palavras, né? Eu digo que eu sou tecelua das palavras. Porque através de uma pesquisa que eu fui fazer, eu consegui chegar até a minha tataravó e entender que Hoje eu faço uma pesquisa sobre a tecnologia da rede de Caruá, ali imbricada com a biointeração e a memória, e aí eu descobri que todas as gerações de mulheres da minha família, desde a minha avó até trabalhavam com rede no tiá, mas era uma rede de algodão. E hoje a minha pesquisa de mestrado é sobre rede de Caruá, sobre a memória, a biointeração, né? E aí de que como instrumentalizar esses espaços colonizadores, né? Adestradores, academia, a igreja, o Estado como um todo, são várias ferramentas de adestramento. Porque uma vez que se adestra, a gente tem um ótimo empregado, a gente tem um excelente aluno. Porque, afinal de contas, a gente está lendo a cartilha e dançando conforme a música que o colonizador toca, né? E aí a gente pergunta, mas o que a gente tem que fazer? É só olhar. Nós, enquanto povo preto, enquanto povo militante, a gente está em guerra. Mas os povos originários dessa terra, os quilombolas, que ainda estão nas suas terras, nos quilombos, eles estão na guerra. Na guerra. O que o Quilombo dos Macacos, Rio dos Macacos, na Bahia, Barro Vermelho, Contente, agora lá, Queimadas, o Quilombo Mumbuca, entre outros, eles estão na guerra. E aí a gente fica. O que a gente tem que fazer? A esquerda fala, etc e tal. A gente tem que se acoloiar com quem está na guerra. E aí fazer como o bispo disse, que até o mestre Inocêncio que diz para o bispo, e ele traz esse resgate dessa ferramenta contra-colonizadora, que é o seguinte: nós temos que transformar a arma do colonizador
em ferramenta para utilizar as nossas defesas, mas jamais deixar que o colonizador use a nossa defesa e transforme em arma para usar contra nós. É importante ocuparmos esse espaço, estar em diálogo com os quilombos, estar se aquilombando, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve. Para não dar um mapa da resistência, para não dar o mapa para eles pegarem e nos atacarem. E aí a gente tem hoje a luta pela titulação das terras, que é também essa entrega desse mapa, porque o que é o INCRA? Vocês sabem o que significa o INCRA? Alguém sabe? O INCRA é Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Sabe? E aí a gente tem a gente tem várias ferramentas dentro do direito, a gente tem pouquíssimas ferramentas dentro do direito para atacar, né? Mas hoje em dia a maior ferramenta que a gente tem em busca dessa titulação era um instituto que meio que não existe mais, que é a Fundação Cultural Palmares. O movimento como um todo, o que aconteceu com o MST, por exemplo, né? Mas a gente tem outras ferramentas que é a autonomia, a autogestão. Hoje o bispo ele faz esse livro aqui, ele tem esse livro. Todo o dinheiro arrecadado com a venda desse livro é para a compra de placas solares, para não depender da energia do Estado. É sim autonomia. Hoje a gente está tocando uma campanha que é para a construção de uma roça de quilombo. Por quê? De novo, quem nomeia, quem é nomeado. Não é escola. Escola é nome dado pelo colonizador. Escola é espaço de adestramento, é roça. E aí tem uma história muito interessante. Quando chegou-se a escrita ali, né? E aí no quilombo do bispo, os mais velhos se reuniram e decidiram que teria que mandar algumas crianças para a escola, que era para essas crianças trabalharem na interpretação do papel, né? Do que estava escrito ali, daqueles códigos. Então, pegou algumas crianças, as mais sabidas, assim, a mais danada, e para escolher dentre aquelas quais que iam para a escola. Uma delas foi o bispo, para ir para essa escola, porque precisava, né? Para interpretar, né? Utilizar a arma do colonizador como a defesa. E aí, quando chegou na 8ª série, o mais velho do quilombo, Saco Curtume, chegou para o bispo e falou assim: ô bispo, vem cá, me ajude a fazer uma porta. Eu quero que você faça uma porta, porque a gente está fazendo uma casa assim, assim, assado. Não. Aí o bispo ali, né, lá nas suas 8ª série, jovenzinho, pegou e falou assim: eu não sei fazer uma porta. Aí ele pegou, aí o mais velho, né, o ancião, griou, pegou e falou assim: como assim você não sabe fazer uma porta? O que você está fazendo na escola? Aí se reuniram e falaram: vamos tirar essas crianças da escola. Eles não estão aprendendo nada. Eles não sabem fazer uma porta. Para que serve essa escola se não é para adestrar? Para que serve essa escola se não é para embranquecer? Para que serve essa escola se não é para nos afastar da nossa casa, da nossa história, né? E entender a nossa história é entender que nós somos uma continuidade. E enquanto a gente não entender e nós como uma continuidade, a gente vai estar buscando os objetivos do branco. Andar como branco, se vestir como branco. E aí eu tô falando branco enquanto branco, eurocristão, ocidente e tal. Não. Entendeu? Porque é muito mais complexo. A gente está falando de formas de viver. Por isso que o bispo diz: nunca diga que você é educado. Diga que você tem modos. Porque nós temos modos. Nós tivemos uma forma de ver e viver o mundo, né? Que não é dessa forma como é colocado pela cartilha da escola, né? Que escola é essa, né? Que escola é essa? Se não é só para nos adestrar, se não é só para esquecer de onde que nós viemos. E aí existem outros tipos de ser, né?
E esse ser quilombo, esse ser indígena, esse ser ribeirinho, ele incomoda muito, porque é diferente no sentido de outra construção de mundo. Esse ser candomblé, umbanda. Porque se não é um mais um, se não existe algo que é só dual para explicar, eles não vão querer entender. E aí vai colocar, vai trazer ali aquele racismo religioso, racismo ambiental, né? Por que um racismo ambiental? Porque tem um lugar. O racismo ambiental não é um outro nome, é racismo ambiental. E a gente precisa nomear quem nos nomeia. A gente precisa se autonomear. A gente precisa entender as coisas como são. Porque não é qualquer território que está sendo ameaçado, são os territórios. E aí, quando eu trago aí o Yanomami David Copenhauer, e aí eu gostaria de propor para vocês lerem A Queda do Céu dele, de entender que esses povos, inclusive os povos ciganos também, esses povos, eles estão em determinados polos do mundo, não só do Brasil, porque eles estão em uma missão. O mundo tem portais, entendeu? Gente, a gente não é ser humano, a gente é, como eu falei, nós somos espíritos em uma experiência humana. Então, assim, são portais que, por exemplo, você tem os Yanomami que seguram o céu. Você tem Pindoranos que trabalham com a cura, mas essa cura ela é conversada com os animais que vai dizer quais são os elementos que vão ser usados naquela cura ali, né? Então é a cosmofobia, como o bispo coloca. É a cosmofobia, esse medo do cosmos. Aquele território, como a Beatriz Nascimento coloca, não é só o Quilombo Rio dos Macacos, não, ele não incomoda, não é porque ele está em um lugar, numa vista bonita, é porque ele está em um território que eles estão protegendo. Eles estão em um território que é um território que não foi escolhido assim, ai, me perdi, vai ser aqui. Foi escolhido a dedo, foi escolhido por quem sabia o que estava fazendo, por que estava ali e o que está sendo guardado ali, naquele território. Não é terra, não é questão de terra, é questão de território. E falar de quilombo é falar de território existencial, espiritual. E daí eu estou trabalhando, trazendo uma categoria que é a categoria cosmounidade. E aí, eu acho que, não sei quanto tempo eu estou, mas eu gostaria de trazer uma irmã quilombola que fez uma dissertação, uma escrita contra-colonialista do Quilombo Mumbuca, Jalapão, Tocantins. Ana Mumbuca, que escreveu a dissertação dela com mais 7 irmãs lá do Quilombo Mumbuca, né? E aí ela também trabalha com a poesia e com essa escrita circular, com essa escrita espiral, né? Escrita performática, né? E aí ela fala assim, o ser quilombo. Sou e não sou. Sou quilombo. Sou contra-colonialista. De agora e de outrora. Não tenho lembranças de sim, senhora. Não tem como eu ser colonizadora. Não tem como descolonizar. Pois não fui e nem sou colonizada. Fui e sou atacada. Para os atacamentos tem um aquilombamento. Nessas encruzilhadas, temos que saber quem é você. Capitão do mato? Contra-colonialista? Descolonizador? Colonizador? Decolonial? Quilombo é um organismo de defesa com pilares de sustentabilidade, baseada em compromisso de compartilhamento ancestral, firmamento existencial. Quilombo é poder, é força da insubmissão das ordens opressoras colonizadoras. Somos aqueles que não pedimos e nem pediremos libertação. Nós construiremos as nossas liberdades existenciais. Os quilombos conhecem profundamente seus membros, suas paisagens, pegadas de animais e das pessoas, sonoridades, plantas, seu mundo espiritual, habilidades características de cada indivíduo e clã familiar. E aí eu trago Biroga Diop, um filósofo, poeta africano. Ouça no vento o soluço do arbusto. É o sopro dos antepassados.
Nossos mortos não partiram, estão na densa sombra. Os mortos não estão sobre a terra, estão na árvore que se agita, na madeira que geme, estão na água que flui, na água que dorme, estão na cabana, na multidão. Os mortos não morreram, nossos mortos não partiram, estão no ventre da mulher, no vagido do bebê e no tronco que queima. Os nossos não estão sobre a terra, estão no fogo que se apaga, nas plantas que choram, na rocha que geme, estão na casa. Nossos mortos não morreram. E o que é esse espaço, esses espaços, esses territórios existenciais? O que fazem, né? Como o bispo falou aqui, pessoas que ensinam fazendo, outras que fazem aprendendo. Lá no meio do cerrado, ninguém proíbe uma cópia. Aqui tem escola própria e o saber é compartilhado. Com grande sabedoria, construindo autonomia e se livrando do Estado. Salve essa linda labuta, salve os quilombos, salve o quilombo Mumbuca, salve o capim dourado. E, caminhando pelos penhascos, nós atingimos o equilíbrio das planícies. Nadando contra as marés, atingimos as forças dos mares. Edificando nos lamaçais, atingimos a firmeza dos lajeiros. Habitando nos rincões, atingimos as proximidades das redondezas. Somos o começo, o início e o começo. Somos o começo, o meio e o começo. E por isso existiremos sempre, sorrindo nas dificuldades, para comemorar as vindas das alegrias. Nossas trajetórias nos movem, nossa ancestralidade nos guia. Com isso, eu queria colocar para vocês que nós, enquanto pessoas que estamos ali dentro da academia, precisamos ocupar aquele espaço e sermos contra-colonizadores, nos aquilombando, bebendo da fonte correta, e aí a gente tem mestres e mestras dos saberes, nossos próprios ancestrais vivos, os nossos avós, os visíveis e os invisíveis também, para entender que a guerra, ela está aí sendo travada, né? Eu acho que vocês, quem assistiu o filme Quilombo Rio dos Macacos, se não assistiram, assistam depois, né? É uma guerra. Lá tem bala. Eles estão matando. É fogo. É fogo. Entendeu? O quilombo, minhas aldeias, não é algo que está nos livros de história, que está lá no passado, acontece agora. E vocês só estamos vivos porque eles ainda existem. E se eles não existissem, nós também não existiremos. E se eles não existirem, nós não vamos existir. Eles estão sendo as últimas fronteiras de resistência desse país pindorama. Cabe a nós entender se a gente vai ficar na teoria ou se a gente vai se aquilombar de verdade. E aí, como diz ali, né, trazendo um pouco aí, Amílcar Cabral, Kwame Ture, como dizem, organização. Como diz Malcolm X, por qualquer meio necessário, só que precisamos sim nos aquilombar, precisamos sim entender que existem povos na guerra. Entender que isso não acabou, que ainda está aí, entender que houveram comunidades quilombolas como Pau de Colher, como Canudos, como Caldeirões, que foram bombardeados. Eu estou falando de bomba. Entender que Sobral, os quilombos lá de São Luís, estão sendo, nesse momento estão sendo ameaçados pelos Estados Unidos para sair dali, porque é o melhor lugar para se atirar bombas. Entender que a bomba de Hiroshima saiu lá do Rio Grande do Norte. E quanto mais coisas a gente não sabe.
Esses territórios não são escolhidos assim por um acaso e não estão sendo perseguidos também por um acaso. Tudo tem um porquê. E para finalizar minha fala, já que eu toquei na biointeração, e aí para quem não sabe, biointeração é também um termo que o bispo ali ele traz, né? E eu gosto de dar um exemplo sobre a biointeração, que é algo muito real, assim. Aí você vai falar, mas o que é biointeração, né? Biointeração é a gente entender que o melhor lugar para guardar um peixe é no rio. Biointeração é entender que não é porque eu vou fazer uma horta que as lagartas vão vir e que eu vou comprar veneno e vou matar a lagarta e me envenenar. Eu tenho sim que fazer uma casa para lagarta. Fazer um pé de maracujá. É modos de se viver. É modo de ver e viver o mundo. E essa guerra, o capitalismo, deles não quererem entender o que são, e essa complexidade toda, é porque é aquele padrão, é porque precisa destruir algo que possa ser a saída de algo que eles estão nos vendendo a preços muito caros. E aí um exemplo do colonizador e do contra-colonizador nessa poesia de Bispo. Extraímos os frutos das árvores, expropriam as árvores dos frutos. Extraímos os animais da mata, expropriam a mata dos animais. Extraímos os peixes dos rios, expropriam os rios dos peixes. Extraímos a brisa do vento, expropriam o vento da brisa. Extraímos o fogo do calor, expropriam o calor do fogo. Extraímos a vida da terra, expropriam a terra da vida. Politeístas, pluristas, circulares. Monoteístas, monistas, lineares. A do pé. Nossa. Então, nem sei o que falar, né? Tipo, a gente pode pedir uma salva de palmas, a gente pode agradecer cada um do seu jeito, não sei. Tem muitas coisas que dá pra gente fazer aqui depois dessa fala. Ai, enfim. É, Agradecer mais uma vez pela Mona estar participando aqui com a gente, ter contribuído tanto, assim, ter compartilhado tantas coisas, tantos pontos para que a gente possa refletir, né, pensar nas nossas escolhas, né, nas nossas estratégias, nos caminhos, enfim. E, e acho que, tipo, ela falou muita coisa do que a gente viu ali no filme, no documentário do Quilombo Rio dos Macacos, de um jeito tão, sei lá, de um jeito tão sereno, mas de um jeito tão profundo, enfim. A gente vai abrir agora para uns comentários, para perguntas, se vocês quiserem, tiverem alguma coisa para falar, comentar ou agradecer também. Alguém gostaria? Vou ver aqui que a Duda levantou a mão. Eu não sei se foi a primeira, mas eu acho que pode falar, Duda, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer principalmente a Mona, mas a todo mundo que fez o evento, né? Eu descobri de uma forma muito aleatória que ia acontecer esse evento. Mas a fala da Mona me tocou muito no sentido. Eu estava pensando sobre isso esses dias, sobre quem nomeia e quem é nomeado. E aí eu comecei a fazer um estudo de reparar os nomes das ruas, dos lugares onde eu moro, né? Que é em Campos. E a maioria das ruas, principalmente centrais,
onde fica o foco, onde fica as lojas, tudo isso, tem nomes de generais, tem nomes de homens brancos, que normalmente são nomeados por vereadores, e as ruas mais distantes, mais para a periferia, elas têm nomes de pescadores, têm nomes de origem indígena. Então, é isso, né? De quem nomeia essas ruas, né? E do quanto eles estão tentando apagar as histórias através disso. Eu achei muito interessante o que ela falou sobre a cosmologia, não sei se é a palavra certa, sobre a ideia do cosmos, né? E ela trazer isso para dentro do ambiente acadêmico é exatamente o que está faltando, sabe? É exatamente tipo, retomar isso, não só ocupar esse espaço, mas ocupar esse posicionamento mesmo. E aí, eu acho que é esse o caminho. Esse é o caminho certo, sabe? Então, eu fiquei muito tocada, não fazia ideia de toda essa energia, assim. Principalmente no meio acadêmico, que é um meio normalmente muito formal, e a gente tenta quebrar, mas a gente não sabe, muitas vezes, como. E eu acho que esse é o caminho mesmo. Mas, enfim, é isso. É só um comentário mesmo. Não consegui pensar em nenhuma pergunta, não. Obrigado, Duda. Gostei bastante também do seu comentário. Um pouco do que me tocou bastante foi quando também a Mona falou sobre a violência, né? Porque, tipo, a gente a gente está aqui estudando sobre a luta, enfim, se posicionando de alguma forma, né, nessa luta, nessa guerra, mas eles estão na guerra, sabe? E no documentário tem uma parte que o pessoal relata, né, que tem aquelas balas ali, eles deixam aquelas balas jogadas pela mata como uma forma de amedrontar a população. Muita gente está ali sem conseguir dormir direito, porque fica pensando nas coisas que podem acontecer. Teve gente que foi baleada, teve gente que foi espancada, enfim. Em toda aquela questão de acessibilidade, né? Tipo, quem pode vir, quem pode transitar por aqui, e toda essa luta pelo espaço, enfim, foram coisas que me marcaram bastante, assim. Eu acho que agora é a Larissa, que foi a próxima e pediu a palavra. Foi, obrigado, Alice. Eu tem vários pontos na minha cabeça e começaram a aparecer quando eu assisti o filme, porque, segundo o livro branco, que é o livro de defesa do nosso país, quilombos e tribos indígenas, eles precisam da defesa do exército brasileiro. Então, quando eu assisti o filme pela primeira vez, quando eu não tinha conhecimento, o exército quebra o próprio estatuto dele. Ele quebra as próprias leis que dirigem ele a fazer esse tipo de terror psicológico. E a gente vê que toda essa estrutura do exército brasileiro ela não está preparada para acolher toda essa diversidade que a gente tem no nosso país. E um representante do filme, ele fala assim, será que eles nos veem, um representante, foi uma fala que eu vi durante o filme, será que eles veem quilombola e indígena como brasileiro? Foi algo que eles falaram no filme e eu fiquei pensando bastante nisso durante durante o início da fala do nosso palestrante. Tive a resposta que eu queria procurar. Então. Pode falar, depois eu termino. Pode. Eu vou trazer aqui as palavras de Bispo. Ele diz que ele não é brasileiro, nem o povo quilombola é brasileiro. Ele é afro-quilombola. Ele não é brasileiro. E aí é outro termo que ele traz aí para nós que estamos por aí, né, tá aprofundando. Não é brasileiro. Brasileiro não existe.
é afro-quilombola. Quem é o dono dessa terra? Os povos pindorâmicos. E o nome dessa terra, antes de chegar o colonizador e batizar ela de Veracruz, disse aquilo outro, era Pindorama. Por que Pindorama? Alguém sabe? Essa terra é a terra das palmeiras. E antes, bem mais velhos, chamava assim de Pindorama. E de muitas outras coisas que não vai estar nos livros antropológicos, porque quem escreveu sobre deturpou. E aí tem a avó da Ana Mubuca, ela fala o seguinte: vem um pesquisador aqui, aí conversa comigo. Tudo que eu falo, ele anota. Aí, quando ele vai me dizer o que eu falei, eu não entendo nada, minha filha. Eu não entendo nadinha que ele disse que eu disse. Tá me entendendo? Então, é afro-quilombola. E outra coisa que foi colocada aí, eu recomendo muito a leitura do livro Nego Bispo para vocês, mas também dos outros mestres de saberes. Eu acho que existem, sim, formas de trabalhar isso de um ou outro jeito que não vai trazer as respostas da forma como está sendo colocada a academia e fazendo esse banco eterno de dissertações, de teses, que aí, qual é o retorno, né? E o bispo ele fala muito isso, qual é o retorno para a comunidade? Qual é o retorno? E aí, um desse retorno que a gente está fazendo, né? Esse filme aí com as memórias de Dona Didi, que é a única viva dos 16 filhos de Dona Minervina, para trazer nessa história, para colocar, para grafar a história do São João do Jatobazinho, da Dona Minervina e da avó Marta, que era Pindorama. E tá perto, né? Tá perto, todo mundo fala ali sobre o quilombo. Vai um quilombo. Vai um quilombo. Vamos se acoloiar. Fala de terreiro, estuda sobre o terreiro. Vai no terreiro. Né? São os espaços onde tá rolando a guerra, né? E assim, a perseguição, os racismos aí, nomeados racismos institucionais, etc e tal. E a lei, ela é uma das ferramentas mais brutais dentro do que o Estado colonialista tem, né? E aí a gente entender esse Estado como um Estado colonialista, como um braço muito forte do colonialismo, o exército, etc e tal, eles não estão aí para proteger o povo, pelo contrário, muito pelo contrário, né? Ele é braço armado do Estado colonial. E aí tem uma poesia do bispo que ele fala assim, que sobre a lei, dá cadeia para quem me chamar de negro analfabeto, só não dá cadeia para quem impõe o analfabetismo, obstruindo meu acesso às escolas, dá cadeia para quem me chamar de negro burro, só não dá cadeia para quem me chamar de moreno, mesmo sabendo que com isso querem me transformar em um híbrido, e assim como os burros, negar as condições de reprodução da minha raça. Essa poesia. Entender que essa dualidade criada pelo Ocidente, ela carrega uma coisa muito mais profunda por trás, né? Muito mais profunda. E a própria forma como a lei ela é escrita não é para funcionar. Se você for atrás do porquê que surgiu o curso de direito no Brasil, você vai entender o porquê. O porquê e qual a importância de manter as prisões, a gente vai entender o porquê. Da mesma forma que a gente vai entender o porquê que a ancestralidade é uma das principais armas de defesa que nós temos. E quanto mais longe dela o povo está, mais a gente vai estar sendo bombardeado. Então, temos que entender nós enquanto autonomia. Por quê? Se os barracão estão esvaziados e as igrejas evangélicas estão cheias, vai continuar a matança assim, do que nos fez permanecer vivos. Do que nos fez permanecer vivos.
E aí, entender que para nascer nós precisamos de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 oitavós, 1024 eneavós, 2048 decavós. Apenas o total das últimas 11 gerações foram necessários 4.094 ancestrais. Tudo isso em aproximadamente 300 anos. E aí, se a gente for, trazer, e é importante a gente trazer os povos originários, soma aí a conta. Antes de eu ou vocês nascerem. Vamos parar um momento e perguntar de onde que eles vieram, quantas lutas já lutaram, por quantas fomes já passaram, quantas guerras já vivem, quantas vicissitudes, resiliências sobreviveram os nossos antepassados. Por outro lado, quanto amor, forças, alegrias e estímulos nos legaram, quanto da sua força para sobreviver cada um deles tiveram e deixaram dentro de nós, para que hoje estejamos vivos. Só existimos graças a tudo que eles fizeram. E é o nosso dever honrar os nossos antepassados. E honrar os nossos antepassados é resgatar a história. O mais difícil eles fizeram a gente esquecer. O mais fácil é a gente lembrar. O apagamento só existe porque a gente continua a ajudar a apagar. A gente está na universidade não é para ajudar a apagar. A gente está na universidade é para lembrar. E como o bispo diz, é os povos quilombolas, ribeirinhas, aldeias, que é o dono e detentor da sua própria historiografia, suas metodologias, suas tecnologias, as suas epistemologias, e são epistemologias de libertação, minha gente. São pedagogias de libertação. Porque, como a Amílcar Cabral, do PRGC, ali a Revolução de Cabo Verde e Guiné-Bissau, coloca, a pedagogia da guerra, da militância, ela é uma pedagogia de libertação. Se a gente tem uma política pedagógica, partidária, que ela não liberta de verdade, tem alguma coisa errada. Porque ninguém vai dar o conhecimento que se liberta. A escravidão não acabou. Está todo mundo escravo. Ou a gente ajuda a se lembrar, e aí a gente pode se lembrar. Tem várias formas de se lembrar. Porque esquecer, a gente já esqueceu. Quem aqui sabe o nome dos seus pentavós, oitavós? Qual o povo originário qual a tua etnia que você descende? E é muito mais, assim, a questão da guerra das nomeações. Tem até um capítulo do bispo que é a guerra das nomeações nesse livro. E aí eu queria fazer um merchandising desse livro aqui, ó. Mulheres Quilombolas, recém-lançado, muito importante. Intelectuais orgânicas dos quilombos que escreveram. E é isso. Eu acho que as ferramentas estão por aqui, por aí. É só a gente buscá-las, É uma Ana Mumbuca, a Leda Martins, que é uma teatróloga e é uma mulher, uma intelectual orgânica visibilizada pela academia, que foi ela quem levou Exu, encruzilhada de Exu, epistemologicamente falando, para a academia. Foi ela. Só que hoje, eu não tenho nada contra o professor Rufino, pelo contrário, gosto dele, dos livros dele, mas foi há mais de 30 anos atrás a Leda Martins, uma mulher negra de Minas, que levou epistemologicamente o termo encruzilhadas para a academia. E coisas muito mais... Gente, ela é assim, incrível, assim, ela fala sobre a performance, tempo circular, espiral, tem muita coisa, eu uso muito ela, Entre outras, a que trabalha com pedagogia do vivido sentido, aí a Wanda de Araújo, lá da Bahia,
que ele apoia a Funjá, que ela vai trabalhar ali com a pedagogia dos barracões, como metodologias de libertação também. Ela vai trabalhar com vivido sentido. E é isso, e por aí vai, assim. E vamos conversando aí. Obrigado, né, tipo, a Larissa pela pergunta e Mona. Queria perguntar, Mona, se tem algum canal tipo específico que a gente um meio específico que a gente possa estar adquirindo esse livro ou se pode ser pelas livrarias mais tradicionais mesmo. Tá, tá bloqueado o seu som. Mano, esse áudio tá travado. Esse daqui consegue aqui nessa livraria que foi lançada agora, Jandaíra, que é da Sueli Carneiro. E o do Bispo é só com o do Bispo, só com o Bispo. A gente está tocando uma campanha e tem pelo Instagram, tem como fazer o pedido pelo Instagram. O Instagram é Bota na Rifa da Roça. E aí é só mandar mensagem lá que vão mandar o contato da filha do Bispo, que é ela que faz a entrega do livro. O envio pelo correio. Já o outro é no Instagram tem lá, Jandaíra, Sueli Carneiro. Beleza. Queria passar agora a passagem para Mariana e depois a Isamara. Oi, vocês me ouvem, gente? Agradecer pelas contribuições da Mona, desde já. Acho que acalmou, acho que quando a Carol trouxe a palavra encantado com a fala dela, eu acho que é essa palavra, assim, deu uma acalmada nos meus ânimos, pelo menos, porque o negócio do link deu tudo errado aqui, eu tava só o estresse. Então, me encantou e fez com que eu parasse e prestasse atenção, assim, esquecesse que agora, lembrasse que agora está dando tudo certo. E, nesse sentido, eu vou tentar trazer minhas contribuições, uma pergunta também. Eu dei uma pesquisada, né, em como eu sou de serviço social, né, na UFRJ, eu dei uma pesquisada de como a galera aborda isso, né, e se aborda. E aí eu achei duas autoras que falam sobre quilombos na região Matopiba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e uma inclusive fala do quilombo Rio dos Macacos. Enfim, e nessa perspectiva mesmo de entender a ancestralidade, e de discutir, né, como que ocorre a supressão dos direitos e a violação de direitos. E todas as duas autoras falam sobre a ideia de expoliação, né, do Estado como agente facilitador aí dessa expropriação dos direitos, mas também dos saberes. E quando a Mona trouxe, né, sobre essa sabedoria ancestral e do feitiço que fez com que essas comunidades permanecessem vivas, acho que essa ideia da autonomia me faz refletir muito do porquê desses constantes ataques, né, das empreiteiras, das mineradoras, e tem até um exemplo de um quilombo em Mangaratiba, na parte sul do Rio de Janeiro, que ele está sendo invadido, né, por uma justificativa de expansão urbana, e aí é muito explícito esse processo, quando o prefeito ele é sócio junto com donos de empreiteiras, de uma mineradora, então ele facilitou esse processo de invasão do quilombo Santa Justina, em Mangaratiba, e é um processo assim, explícito e que é bastante assustador. E aí eu fico me perguntando também, assim, quando eu assisti o documentário Quilombo Rio dos Macacos, fala um pouco, né, de como a lei aborda isso. Eu fico pensando se a questão é a quantidade de políticas públicas ou essa violação de direitos, porque, né, eu fico pensando, poxa, se houvesse mais políticas públicas, a violação de direitos não continuaria acontecendo, porque no documentário o Estado que está ali desapropriando as famílias, né, para colocar a base da Marinha. E é bastante assustador, porque não é nem o Estado dando aporte para alguém, mas é o Estado mesmo, assim, a instituição desapropriando pessoas que até construíram essa base, pessoas quilombolas que até construíram essa base. E aí eu tenho uma pergunta sobre
aonde que fica... A minha pergunta eu vou tentar ser direta, né, e objetiva. Aonde que se localiza, geralmente, as comunidades quilombolas? Se é mais na área rural ou urbana? E se for na área rural, se a gente pode encontrar uma relação entre as comunidades quilombolas e a luta campesina, né? E se a gente conseguir fazer essa assimilação, se a gente pode considerar a luta campesina antirracista também. É isso. Obrigada, Mona. E é isso. Então, Flor, falando do Piauí, as comunidades quilombolas e ribeirinhas de lá ficam principalmente assim, tipo, prioritariamente na zona rural. O Piauí é um estado que, dentro da historiografia brasileira, foi onde conseguiu se dizimar todos os indígenas. Mentira. E aí também é tido dentro da historiografia brasileira como a última fronteira de desenvolvimento. Inclusive tem, até a Dilma falou, Lula, vamos passar pela última fronteira do desenvolvimento, que aí a gente vai chegar lá e vai, né? E aí, mas fica na zona rural, a gente tem as comunidades quilombolas ficam principalmente no sul, e o sul do Piauí é a Caatinga, o sertão, e lida principalmente, né, com com os pequenos produtores rurais ali, né? A gente tem um dos maiores territórios, tem o território Calunga, a gente tem um território Calunga no Piauí, que é um dos maiores conglomerados de quilombos que a gente tem no estado, que é mais de 100 comunidades quilombolas. Sendo que entre essas 100 tem muito mais, só que as pessoas elas não se reconhecem enquanto quilombolas, porque a gente tem uma criminalização de ser quilombola no Brasil como um todo, assim. É muito surreal isso, mas é quase como se fosse assim um racismo, tá me entendendo? É muito louco, assim, uma reprodução do racismo muito firme. Por exemplo, essa comunidade quilombola São João de Jatobazinho, eles são conhecidos como os negros da Minervina. E é uma comunidade que tem muita gente cega porque eles casaram entre si, porque as comunidades rurais não quiseram se misturar com os negros, sendo que são também negros. E aí, a questão da via campesina, do MST, lá no Piauí também tem a via campesina e tem outro lá que é do regional mesmo, assim, que tem um nome, que tem tudo a ver com a luta não só pelo território, né, mas por conseguir produzir. E aí a gente tem o Estado, quando chega lá, chega com uma proposta de produção, tipo, você faz rede, então você vai deixar de fazer rede e vai produzir mel. Ou então você deixa de fazer rede e a gente instala alguma coisa aqui para vender para uma empresa. Entendeu? Aí a gente tem, por exemplo, agora a eólica, chegando lá, 3 eólicas que vão se instalar na zona rural, não vai atingir nenhum quilombo, né, mas vai atingir comunidades rurais de lá. Então, assim, esses ataques, eles, por exemplo, aqui falando ali, como você citou, o Matopiba, né? O Matopiba é algo que está agora atuando, né? A Transnordestina é algo que está agora atuando. As minerações é agora que está atuando. E as eólicas está se iniciando agora, mas já tem comunidades, por exemplo, os quilombolas e rurais lá da Bahia que já passaram pelo processo da eólica. E o mais louco, só muda a roupagem, mas são as mesmas empresas que fizeram grandes atrocidades há 20, 30 anos atrás em comunidades quilombolas da Bahia, que as crianças nasceram com deficiência e tal. Então, eles só estão mudando de lugares, botam outro nome, mas são as mesmas. E são outra coisa, são as mesmas da época do quilombo Zumbi dos Palmares, por exemplo, entendeu? Então, assim, essa é uma questão de uma guerra que ela mira-se em territórios que têm modos de se viver que não é convergente com o capitalismo que está aí, né? E quando, por exemplo, eu trago a questão do racismo ambiental, é uma nomeação que a gente faz. É racismo ambiental. Quem são essas comunidades rurais? Quem são essas comunidades quilombolas que estão ali naquele entorno? Vai lá, veja lá quem são. Elas não são pardas, não. Elas não são essa nomeação que o IBGE fez no momento que se tornou República Federativa do Brasil,
Quando você pega o Pinho alguma coisa, que é um professor aí que ele vai falar sobre a questão, relações étnico-raciais, é Pinho e fulano de tal. Ele vai falar, né, sobre a questão do IBGE e como que o IBGE, no processo ali de colonização ali, da passagem do Império para a República, ele é criado numa forma de você sectarizar mesmo as pessoas e através da nomeação separar. E aí a gente traz aí a mesma coisa que foi feita, né, com os povos africanos, que é o quê? É pela diferença que se vai ter os embates. Então, a gente tem várias comunidades e aldeias que estão lutando por uma coisa, mas acabam muitas vezes lutando, às vezes junta, mas às vezes separada, mas tipo, está atingindo aquele território que é um território rural. Mas o território urbano que está sempre, por exemplo, existem comunidades quilombolas, aqui no Piauí a gente tem o projeto Lagoas do Norte. O projeto Lagoas do Norte é um projeto que é Ctrl+C, Ctrl+V, de Santa Catarina, criadas, gente, é muito surreal, para atingir mais de não sei quantos bairros, e esses bairros por exemplo, onde é os ribeirinhos que moram, onde a maior parte tem as casas de candomblé, a casa de Umbanda, que aqui em Teresina, na capital, é mais, o Piauí é mais Umbanda e tal, Encantaria, essas coisas. E aí é onde vai estar situadas as pessoas que estão trabalhando com cerâmica, e aí aquela cerâmica, aquele barro que faz o pote, que faz as coisas que é feita há muito tempo, e aí a gente tem, por exemplo, vem o Estado, vem a lei, vem a justiça, né? O direito, como eu é criado, você fala políticas públicas que inventam uma política pública. Não, a gente vai chegar aqui para dar o direito de vocês. E qual é esse direito? Eles vão pegar e vão fazer um cálculo da terra que está ali, da cerâmica que está ali. Aí vão fazer um cálculo, vai dizer, não, por 100 anos que você mora aqui, então você vai ter que vender a sua casa. Porque daqui a 100 anos, o dinheiro que vai dar de toda a cerâmica que você utiliza, não só desse território para morar, mas para trabalhar também, vai dar tantos, vai dar 20 mil reais, por exemplo. Mas eles querem aquele território. Então, assim, mesmo na zona urbana, se tem o rural. Porque o rural, as cidades elas estão crescendo de uma forma que ela está sufocando. Então, por exemplo, dentro ali de Teresina, da capital do Piauí, a gente tem o projeto Lagoas do Norte, que ele é para atingir comunidades que têm aspectos rurais. São comunidades que são ribeirinhas pescadores, são comunidades que trabalham com a cerâmica, são comunidades que trabalham realmente com plantação, pequena produção e tudo mais. Então, para além da questão de território, zona urbano, rural, que são tipificações e nomeações do colonizador, são modos de viver, são territórios existenciais, que ali não vai estar trabalhando, não é a terra como moradia, mas a terra como espaço de viver e de sentir, de trabalhar em comunidade, no sentido em que lá, por exemplo, se tem ainda muitas coisas que uma criança não é criada sozinha, é criada por toda uma comunidade, né? E aí, essas comunidades, se você for ver, a maior parte são negros e negros retintos. Então, assim, é muito embaixo o negócio. E aí, o direito, hoje, por exemplo, dentro dessa luta pela titulação dos territórios, é uma luta, assim, muito cansativa, porque o INCRA, o que é o INCRA? A Emater, o que é a Emater? Por exemplo, a Emater hoje, que está extinta, mas que ela existe no sul do Piauí, ela é um braço do Banco Mundial que está endividando as comunidades rurais a fazer empréstimos e as comunidades quilombolas a fazer empréstimo para criar uma ferramenta para que eles consigam ter aquela famosa nomeação, sustentabilidade. Só que essa sustentabilidade ela tem um preço, é você deixar de fazer a rede de Caruá para implementar uma outra coisa, por exemplo, fazer mel. Mas como é que você vai fazer mel se a sua comunidade ela está sendo ameaçada pela mineração e a mineração expulsa as abelhas? Como é que você quer fazer mel se 3 eólicas estão sendo instaladas? E aí vão expulsar as abelhas. Então, assim, o Estado ele não chega, não é para potencializar, não é para ver aquela comunidade enquanto agência.
Eles estão indo lá, os coitadinhos, vamos aqui, tá, vamos mudar, vamos ensinar eles a ser carpinteiro, vamos ensinar ele. Não, vocês estão pegando o negócio aí. E aí, por exemplo, eu tive um professor, porque na minha universidade, no curso de Direito lá no Piauí, eu tive de um tudo. Eu tive juiz, que foi meu professor juiz, procurador, promotor, desembargador, advogado. Eu tive tudo menos professor. Mas de resto, de patente, eu tive. E aí tinha um professor, que ele, por sinal, muito bom, que ele era de processo civil, que era o Thiago Brandão. A gente tem que nomear, tá? O nome Thiago Brandão, ele se foi se tornar juiz lá no Picos, que é ali perto do sul, paulistano, perto do sul do Piauí, onde ficam as comunidades rurais. E caiu na mesa dele o processo da Transnordestina, para emplacar a obra, né? Embargar a obra, por quê? Porque não tinha aquelas coisas, eles não fizeram a consulta prévia, eles não sentaram e fizeram um real valor, indenização, entendeu? O trem estava passando e estava destruindo a casa, e aí existiam o Estado querendo pagar a casa por R$ 5. R$ 5 a casa das pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Eu estava lá, assim, lá nas comunidades quilombolas. E esse processo foi para a ONU e tal, e foi feita uma denúncia internacional. E hoje a única ferramenta do direito que a gente tem para, por exemplo, estar na luta é a litigância estratégia, que é todo um negócio que a gente tem que fazer, toda uma gira que a gente tem que fazer e denunciar internacionalmente, porque no Brasil não se consegue. Aí o que aconteceu com esse professor? Caiu na mesa dele, e ele é um professor muito assim, disciplinado. Ele pegou e embargou a obra Transnordestina. Ele imediatamente ele subiu de cargo. Ele tinha 1 ano e pouco sendo juiz lá da comarca de Picos. E aí um juiz, para ele, por exemplo, para uma comarca maior, tipo para a capital ou para uma cidade maior, ele precisa ter anos de atuação naquele lugar ali. Imediatamente ele foi para a capital. Então, assim, se não for autonomia, se não for o MST, a Via Campesina, se não for tacar fogo na obra e tal, autonomia, fazer a vigilância, não anda, porque não vai ser o Estado que vai proteger, sendo que é o Estado colonialista que está atacando. Como é que a gente vai pedir para nos defender quem está nos atacando? E aí, tipo, aí o pessoal, mas a gente tem que entrar lá, fazer o curso de direito e tal. Tá, mas hoje a gente só tem a litigância estratégica, a gente tem que tirar do bolso. E a ONU, para denunciar lá, porque aqui não anda, principalmente em cidade pequena, principalmente nesses pequenos estados e tal, porque eles pegam e eles mudam o juiz. Eles pegam e ligam lá para o STF, entendeu? Tem tudo, ó, tudo acolonhado, tudinho. Então, se as comunidades quilombolas estão na guerra, elas estão na guerra mesmo. Porque o Estado ele está ali para continuar fazendo o que ele sempre fez, que é atacar. E aí o bispo fala, se não for pelo milagre, é pelo feitiço. Então, a gente precisa do feitiço para conseguir se desvencilhar. E para também conseguir buscar e ver saída daí. Ver saída. E aí, isso é em tudo, né? A gente tenta de um lado e tenta de outro. O bispo até falou uma coisa que é o seguinte: rapaz, a gente é muito esperto. A gente não deixa de ter os deuses dele, mas a gente também não deixa de ter os nossos. Então a gente fica com os deuses dele e os nossos e vai atacar. Não sei se respondi a sua pergunta, mas depois pode vir assistir também o bispo aí e tudo mais, e a gente vai conversando. Então, gente, como a gente demorou um pouco para começar, a gente acabou estendendo um pouco mais. Agora a gente só deve ouvir, né, a contribuição da a Isamara, que ela tinha feito a inscrição também, levantou a mão ali. Lembrando que quem não fez a inscrição, a Mirella compartilhou aqui o link e também tem o IG da Mona ali, para vocês entrarem em contato depois. Isamara, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu tô segurando o fone assim porque senão o ventilador vai bater e vai chiar tudo. Então, o que eu observei nesse filme
O que está acontecendo dentro do Rio dos Macacos e em inúmeras comunidades indígenas e quilombolas é, de fato, um espelho e uma herança do Brasil colonial, né? Como a Mona mesmo disse, o Exército é o braço repressivo do Estado. E mesmo depois de tanto sangue derramado, eles invadem a terra de um povo que duramente conseguiu criar e manter suas tradições, resistir naquele espaço, né? E isso é o que aconteceu na fundação desse país, é o que está acontecendo hoje, que está acontecendo agora, nesse exato momento, como eles disseram, eles não conseguem dormir. Então, não conseguem ter uma refeição, porque falta tudo. Mas a minha pergunta é outra. É assim, pensando que o Estado é estruturalmente e essencialmente racista, você, assim, vale para todo mundo, né, mas direcionadamente para a Mona responder, você acredita que hoje, no Brasil, existe um posicionamento político que se debruce realmente às causas antirracistas? Uau, deixa eu falar antes de passar para a Mona, porque daí a gente já vai encerrar, pode ser? Beleza. Eu queria agradecer só, não tem nenhuma questão para fazer, não. Queria agradecer demais, assim, esse esforço que a gente faz, né, de integrar saberes ancestrais, saberes quilombolas, de trazer outras epistemologias, outras matrizes de conhecimento, outras formas de ver o mundo, né, para a gente também sair um pouco, às vezes, dessa perspectiva, assim, tão academicista, tão difícil, né? A gente é muito complicado, a gente fica dentro dos muros da universidade. Então, queria muito agradecer a Mona e ao grupo que organizou esse evento. Queria perguntar se a professora Aline não quer falar também, ela está aí. A professora Aline é professora nova lá da Escola de Serviço Social, e ela é dessa área do direito, estudou quilombo. Eu queria também que ela falasse uma palavrinha, mas no geral era isso. Para mim, dizer que agradeço demais. Pode ser. Obrigada, Mirela. Boa noite. Fiquei muito feliz pelo convite, queria agradecer, assim, foi um grande aprendizado, né? Essa fala tão bonita, poética, com tanta profundidade, né? E super importante, realmente, né? Trazer essa questão, né? Eu acho que, pela perspectiva que foi falado também um pouco olhando o estado do Rio de Janeiro, a gente percebe essa realidade, né, dos grandes empreendimentos, de um avanço do grande capital no campo, especialmente sobre os territórios negros, né, que estão em áreas ainda muito preservadas ambientalmente. Então, isso é super grave, né? E a gente percebe também que esse quadro, né, mesmo esses territórios quilombolas em áreas militares, né, supostamente o Estado, né, como foi de acordo com essas reflexões que a gente vem fazendo, deveria, no mínimo, né, ter esse compromisso, né, com alguma legalidade, né, e a gente vê que a prática, né, o modus operandi do Estado, né, na expoliação dos territórios negros, acaba seguindo a mesma lógica do grande latifúndio, né, que historicamente, nesse processo histórico de empurrar as populações ribeirinhas tradicionais para as áreas, né, cada vez nessa fronteira agrícola pelo território brasileiro, vai se aprofundando, né? E achei fantástico, assim, aprendi muito, gostei muito de estar participando desse espaço, né? De saber que tem esse espaço na escola, né? Que vocês estão participando, que tem esse grupo tão bacana, assim, e obrigada, assim, só quero agradecer pelo convite. Obrigado, gente. Só queria agora também comentar, agradecer primeiro pela presença de todo mundo, pelas falas de todo mundo, dizer que esse foi o primeiro, né, teremos outros encontros sobre outros filmes, outros documentários, e queria encaminhar agora para a palavra final da Mona, respondendo também a pergunta da Isa, e ter esse espaço para ela poder comentar, falar alguma coisa que ela se sinta à vontade para falar. Só vou pedir para a Isa repetir rapidinho aí a pergunta, porque eu tive que atender aqui a minha mestre aqui, e aí eu não entendi muito bem. Por favor. Claro.
Eu estava perguntando se, pensando que o Estado é estruturalmente e essencialmente racista, se você acredita que hoje, no Brasil, exista um posicionamento político que se debruce de fato as causas antirracistas. Os quilombolas. Os quilombolas, os ribeirinhos, todos os contracolonialistas. Porque a questão do racismo é muito mais profunda. É a luta contra a colonização. É muito mais profundo. Então, assim, que é um espelho, todos os contracolonialistas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, marisqueiros, pescadores, benzedeiros, rezadeiros, candomblecistas, todos esses que são contra, estão aí na labuta, né? Na labuta no sentido de trazer, né, a cosmosensação, a cosmologia, outras formas de ver e viver o mundo. É sobre isso. Então, assim, é muito mais profunda. É como um chá, né? Assim, a gente só vai degustar ele bem se a gente mexer o fundo dele. Então, eu acho que é pensar nos outros povos também, o povo cigano, o povo indígena, o povo ribeirinho, pescadores, marisqueiros, curandeiros, benzedeiros, todos aqueles que estão sendo perseguidos, principalmente por conta da cosmofobia. Deixa eu apresentar vocês. Quero apresentar a vocês a minha mestre aqui, Niara do Sol, Cariri Xocó, Funiô, minha mestre de símbolos nativos e minha Maria. Boa noite a todos. Lindo o trabalho de vocês. Aqui a gente também trabalha muito. Boa noite, obrigada. Boa noite. A terra é o meu quilombo. O meu espaço é o meu quilombo. Onde eu estou, eu estou. Quando eu estou, eu sou. Ó paz infinita, poder fazer elos de ligação numa história fragmentada. África e América, e novamente Europa e África, Angola, Jangas e os povos do Benin, de onde veio minha mãe. Eu sou Atlântica. Obrigado, gente. Obrigado, Mora, por todas essas palavras. Como todo mundo agradeceu aí, né? Tipo, nem todos abriram o microfone para poder falar, mas todo mundo agradeceu ali de alguma forma, e acredito que não só para mim e para o pessoal aqui do PET, mas foi bem importante, bem impactante e contribuiu muito para as nossas vidas, não só acadêmica, mas pessoal também. É isso, gente. Estamos terminando aqui o primeiro encontro do nosso CinePet, do PET Povos de Terreiro, Comunidade de Matriz Africana da UFRJ, e estão convidados a participarem dos próximos. Gratidão, gratidão pelo convite, pela troca de energia. Paz e luz para nós, nossas missões e nossa caminhada. E vejamos o nascer do sol sempre que possível, para a gente se recarregar das batalhas aí, para estarmos fortes e firmes. Gratidão mesmo. Muito obrigada aí por tudo. Estamos juntos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, galera. Obrigada pelo encontro. Boa noite. Obrigada. Boa noite, galera. Muito obrigado.